Olá pessoal, olá filhos e filhas de Deus, saudações de paz. Mais uma vez aqui para desmistificar, trazendo alguns assuntos da Bíblia que são pregados de forma incorreta. É um trabalho árduo, um trabalho difícil. A gente às vezes não quer fazer, porque é um trabalho que não dá ibope, é um trabalho que não dá prestígio, é um trabalho solitário, mas eu considero como uma missão. Por que é que eu não posso pregar nas igrejas hoje? Porque as igrejas pregam erroneamente. As parábolas, as pregações das igrejas hoje são recheadas de misticismo. A forma de interpretação e aplicação das pregações, a forma e o método utilizado é o método alegórico. E o método alegórico é o método mais perigoso que existe para o pregador, porque ele diz o que o texto não quer dizer. Ele arranja, ele cria uma interpretação pessoal, ele fantasia, ele recheia de misticismo, interpola e tira o sentido da pregação. E as pessoas, por não ler, por não ter entendimento, acabam acreditando nas falácias e nas fantasias. Porque tem gente que não se contenta em saber, ele prega o que acha que sabe, que acha o que é verdade. Às vezes você encontra uma pessoa numa rua e pergunta: fulano, onde fica a rua tal aqui? Ele não quer passar por desinformado, ele diz: fica ali, depois da primeira, segunda travessia. Mas na verdade ele não sabe onde fica essa rua. Ele só fala para a pessoa porque ele não quer ser um desinformado. Porque ele tem vergonha de dizer: eu não sei. Então tem muitos pregadores pregando o que vem à cabeça. Misticismo, falácias, fantasias. Por não ter a coragem de estudar, de pesquisar, para saber se aquilo de fato é assim. E hoje nós não podemos pregar nas igrejas, porque vai contra as falácias e as heresias que essas igrejas pregam. Eu falo das igrejas evangélicas. Todas as parábolas deles, a maioria das suas interpretações são erradas. Estão fora do contexto, são coisas da própria cabeça de cada um deles. Até os pregadores mais renomados não estão falando o que realmente significa. Não estão dando o verdadeiro sentido das coisas. Vamos desmistificar mais uma parábola. Dessa vez aqui, a parábola do filho pródigo. Desculpa aí minha sinceridade, se parecia arrogante, mas às vezes tem que ser duro. O que diz a teologia evangélica, como ela interpreta a parábola do filho pródigo, de Lucas 15? Vamos ler a parábola. Jesus, a partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo, aqui que coloquei em destaque, o mais novo, disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Então, quando a teologia evangélica lê esse texto, essa parábola, os pregadores evangélicos, como é que eles interpretam? Que o filho mais novo é um crente irresponsável, desajuizado. Representa isso, né? Para eles, que foi viver de forma mundana depois que saiu da igreja. E longe da casa do pai significa longe da igreja. Então, para eles, essa parábola é uma pessoa crente que se desviou, foi viver de forma irresponsável, de forma mundana, e que foi para longe da casa do pai. A casa do pai aqui eles dizem que é a igreja. Vamos continuar lendo o versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade.
Versículo 15. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele diz o seguinte, que isso aqui significa que a mão de Deus vai pesar e a pessoa que se desviar da igreja, ela vai estar de mal a pior. É o terrorismo religioso, né? Eles lançam maldição para aquelas pessoas que se afastam da igreja, que se afastam da congregação. Mas se você for ler Eclesiastes 9:2, a Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Então, coisas boas e coisas ruins acontecem com todo mundo. A pessoa saiu da igreja que vai acontecer coisa ruim. A Bíblia não mostra isso. Nem essa parábola, nem outros textos. Ao contrário, diz aqui o sábio que escreveu Eclesiastes, que tudo acontece igualmente a todos. Lógico que tem coisas que você provoca. Se você saiu da igreja, foi beber, foi fumar, foi roubar, foi matar, o seu destino, qual vai ser? Um bom destino? Lógico que não, você vai pagar as consequências. Mas se você saiu da igreja e vive de maneira pacata, em harmonia, fazendo o que é bom, o que é justo, você está destinado a colher bons resultados. Também não quer dizer que as coisas ruins só aconteçam a quem está fora da igreja, ou você sendo bom não vai acontecer coisa ruim, porque os crentes também passam muita dificuldade, é o povo que mais passa dificuldade, são os crentes. Então não era para passar. Se a gente for analisar por esse prisma aqui, não era para o justo passar pelo que passa. O que se mais vê na igreja são pessoas pedindo oração, porque está na prova, porque está na dificuldade, porque isso, porque aquilo. Ora, como? Se está na igreja servindo a Deus, é puro, fiel, está passando por tudo isso. Então acaba que esse negócio de dizer que a mão de Deus vai pesar porque a pessoa não está na igreja. Pare com esse terrorismo. Vamos lá. 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me, o tratamento não sou mais digno de ser chamado teu filho. Desculpa aí. O filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então, o tratamento de quem volta segundo a parábola. O pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Perguntas: é esse tratamento que é dado hoje a quem volta para a igreja, ao desviado? Você vê alguém ser tratado assim? Então, se você quer usar isso aqui, esta parábola, para aplicá-la ao dia de hoje, como dizendo que o filho pródigo é aquele que se dizia da igreja, que eu já vou explicar o que é o filho pródigo daqui a pouco, nós vamos imaginar que essa parábola seja como vocês interpretam, como os evangélicos interpretam, que é o filho que se afasta da casa do pai, da igreja. Então, quando ele voltasse, não teria que aplicar do jeito que manda a parábola? Quando é que você já viu um desviado chegar na igreja e ele ser tratado assim? Quando? Dar a ele a melhor roupa, colocar um anel, calçar os pés dele, matar um novilho, fazer uma festa. Quando é que você viu um desviado receber esse tratamento na igreja?
né? Se a parábola é literal, se a parábola é para aplicar nos dias de hoje, então por que não fazem assim quando um desviado volta? Sabe qual é o tratamento que eu vejo hoje nas igrejas? Se ele voltar, ele vai passar por disciplina, ele vai ficar sem regalias, sem tomar ceia, sem pregar, sem ter os cargos de volta. Desonrado, humilhado, na prova, no óleo. O tratamento que é dado hoje a um desviado que volta é esse. Ele vai ficar subjugado à desconfiança, principalmente se ele já saiu da igreja 1 ou 2 vezes. Então há uma incongruência, há uma hipocrisia em você querer aplicar um lado da parábola e desconsiderar o outro. Porque a pessoa que volta, segundo as parábolas, se você for achar que é o crente que sai da igreja, ele tem mais honra do que aquele que está na igreja. A própria parábola da ovelha perdida vale por 99. Tem mais valor do que os que estão na igreja. Mas a aplicação é essa hoje na igreja? Então é uma hipocrisia. Portanto, vou repetir aqui. Se a aplicação da parábola for essa, há uma hipocrisia. Não aplicam na íntegra o que manda a parábola. Desobedecendo a Bíblia, não agem de acordo com o que Deus fez e manda fazer. Mas vamos salvar a pele dos teólogos e ao mesmo tempo complicar a vida deles. Vamos desmistificar esta heresia. Primeiro, a aplicação dessa parábola não é assim. A aplicação dessa parábola não é assim. Não se trata de um crente de hoje desviado da igreja. Igreja nem existia naquela época que Jesus falou essa parábola, nem estava constituída. Não se refere à igreja que nem ainda era constituída. Nem havia essas coisas de igreja. Congregação, Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, nada disso. Jesus não falava para a igreja da época nem de hoje. Nesta parábola não. Ele pregava para judeus. Era para essa classe de pessoas que ele estava falando. Olha o que diz aqui, versículo 1 e 2 do capítulo 15 de Lucas, que essa parábola está no contexto. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles, ou a comer com eles. Portanto, vejamos como se aplicar a parábola e a quem. Agora vamos ver a real interpretação desta parábola. Os elementos aqui: o pai, Deus. O filho mais novo é um crente de hoje que sai da igreja? Não. O filho mais novo eram os publicanos e pecadores de forma geral. E até os judeus comuns que estavam entrando no reino. Então o filho mais novo era todo mundo que estava entrando no reino de Deus, que estava saindo da religião judaica, do sistema judaico predominante da época, e estava aderindo ao reino de Deus. A parábola era dirigida aos judeus. Jesus não pregava para a igreja de hoje. Jesus nunca pregou para a igreja de hoje. Jesus pregava para os judeus, ensinava nas cidades, nas sinagogas deles. A sua mensagem era direcionada diretamente aos judeus. Jesus nunca pregou para a igreja de hoje. Preste atenção nisso. Você não vai achar um texto na Bíblia Jesus pregando para a igreja de hoje. Tem alguns ensinamentos transcendentes que é válido para hoje, dentro da ética, da moral, da espiritualidade, sim, que pode ser aplicado hoje sim, mas a pregação e os ensinamentos de Jesus, e as parábolas principalmente, eram direcionadas para o povo judeu. Aqui no caso, os escribas, os fariseus, tinham uma demanda com Jesus porque ele comia com publicanos e pecadores. O filho mais novo não é o crente que sai da igreja hoje. Não é o desviado. Eram os publicanos e pecadores de forma geral. Até os judeus comuns, que também eram considerados filhos, que estavam entrando no reino. Tá bom? Era isso a que se referia. Que há muito tempo eles andaram fora, gastando tudo que tinha,
de forma desordenada, e agora eles estavam voltando a sua mente para entender o reino e entrar no reino de Deus. Passaram muito tempo fora da casa do Pai, gastando tudo de forma desajuizada, e agora estavam voltando, entrando no reino de Deus. E quem era o filho mais velho? O filho mais velho, os judeus, que tinham tudo por muito tempo e não souberam aproveitar. Conforme Jesus vai dizer aqui, ó, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Lembra lá da outra pregação que a gente falou que os que ficaram de fora ia ter choro e ranger de dentes? Ira. Então os judeus sempre ficavam irados com as palavras que Jesus pregava e com as promessas que eles faziam para os gentios. Aliás, para os gentios de forma geral, né? Para os gentios, para os judeus que entravam no reino de Deus, os pecadores, os publicanos, porque pecadores, gentios, de forma geral, publicano era judeus. Os publicanos eram os cobradores de impostos judeus. Então o filho mais novo era, como eu já disse aqui, ó, de forma geral, publicanos, que eram judeus, cobradores de impostos, e pecadores, gentios, todo mundo que estava entrando no reino. Este era o filho mais novo. Os mais novos herdeiros do reino, os mais novos adeptos da espiritualidade, que estavam enxergando o reino e entrando. E o mais velho, os judeus, que tinham tudo e por muito tempo e não estavam sabendo aproveitar. Aqui, ó, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele, não quis entrar na festa. Na outra pregação que eu fiz, você viu que lá que eles ficaram de fora do banquete do reino de Deus. Sempre que Jesus fala do reino de Deus, ele se refere com uma ideia de um banquete, de uma festa, de celebração. Porque é isso que o reino de Deus, paz e alegria. Você me entende agora? Olha, todos esses anos temos trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele, disse-lhe o pai, meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Então Jesus não está aqui excluindo os judeus, nem renegando eles como filhos. Só estava abrindo os olhos dele para a oportunidade que eles estavam perdendo e convidando a se juntar e festejar com os filhos mais novos no reino de Deus, que estava sendo implantado. Portanto, não fique fazendo o culto de desviado, tendo como base esta parábola. Isto é uma heresia. E nem faça a aplicação dela aos dias atuais, porque senão vai ter que cumpri-la na íntegra, ou se achará hipócrita. Portanto, filho mais novo, filho mais velho, os judeus, os filhos mais velhos, filho mais novo não tem nada a ver com o crente de hoje, mas eram os novos adeptos do reino, aqueles que entenderam a mensagem de Jesus acerca do reino de Deus e estavam entrando. Eram os mais novos membros desse reino espiritual, da espiritualidade, que foram publicanos, cobrador de impostos, judeus de nacionalidade, e todos os pecadores, de uma forma geral, gentios, enfim, todos eles que estavam a partir dali enxergando o reino e entrando. Esses são o filho mais novo, né? Então Deus abençoe, espero que você tenha entendido. E tem muito argumento agora. Toda vez que uma pessoa for pregar esta parábola, se ele estiver pregando errado, você já sabe que não tem nada a ver com o que ele está dizendo. É por isso que eu repito, eu não posso pregar nas igrejas porque eu vou pregar a verdade. E aí eles vão me expulsar do púlpito, como já fizeram algumas vezes, não diretamente, mas indiretamente, boicotando e tomando atitudes de forma a nos deixar de fora das pregações e dos ensinos. Deus abençoe. Espero que você tenha entendido e preze pela verdade.
Busque-a a todo custo, não seja enganado.